Irmãos, bom dia. Saúdo a todos com a paz do Senhor, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui novamente para dar sequência ao estudo indutivo do Evangelho segundo Mateus. Hoje o texto é Mateus capítulo 8, do verso 23 até o verso 27. E o título é o seguinte: Jesus acalma uma tempestade. É um texto muito conhecido que nós vamos interpretar, nós vamos aplicar usando esse método, essa estrutura hermenêutica de observar o texto, interpretar o texto e aplicar o texto. Então te convido à leitura da palavra de Deus, Mateus 8, 23 a 27. Jesus acalma uma tempestade e a palavra de Deus diz assim: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém. Então, essa é a leitura da palavra de Deus, é o texto que nós pretendemos estudar nesta oportunidade. Vamos orar ao nosso Deus e pedir a compreensão, o entendimento espiritual. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que o Teu Espírito nos dê compreensão, entendimento, discernimento espiritual. Toque no nosso coração, ó Deus, para aplicar essa mensagem na nossa vida, abandonar pecados, abandonar estilos de vida medrosos, tímidos, que não agradam o Senhor Jesus Cristo. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Primeira parte do estudo indutivo, observações. Então, aqui algumas observações sobre o texto que nós acabamos de ler. A primeira observação: por que os discípulos estavam atravessando o mar da Galileia? Essa é a primeira pergunta. Por que eles estavam atravessando o mar da Galileia? O texto fala que eles estavam num barco atravessando o mar da Galileia, né? Nós encontramos a resposta no verso 18. O verso 18 do capítulo 8 está no contexto anterior. Então, no verso 18, diz assim, ó: Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para a outra margem. Então, Jesus estava numa margem do mar da Galileia, viu que tinha muita gente, falou: vamos passar para o outro lado. Então, eles estavam atravessando o mar da Galileia em obediência à ordem de Cristo. Jesus que tinha mandado: entre no barco e vamos atravessar esse mar. Então, eles estavam atravessando, sendo obedientes a Jesus Cristo. Outra pergunta de observação: enquanto eles obedeciam, enquanto os discípulos obedeciam a Jesus, o que aconteceu com o barco em que estavam? Então, aí o texto fala, verso 24, Verso 24, que enquanto eles estavam atravessando o mar da Galileia, que na verdade não é um mar, é um lago, mas é chamado de mar, mas é um lago, enquanto eles estavam atravessando, houve um temporal de vento. Essa expressão está lá em Marcos 4:37. Um temporal de vento e as ondas varriam o barco. Então, uma tempestade de vento muito forte e ondas fortes levando o barco para um lado e para o outro. E eles estavam em risco de afundar. Tá? Então, foi isso que aconteceu. O Mar da Galileia ele é cercado por algumas montanhas e é comum acontecer isso. De uma hora para outra, um vento forte surge, e cria ondas muito altas e violentas. E foi isso que aconteceu. Então, enquanto eles estavam... Aqui eu chamo a atenção dos irmãos para esse ponto. Enquanto eles estavam obedecendo a Jesus Cristo, Jesus falou que queria atravessar, surgem esse temporal de vento com ondas fortes. Outra pergunta: por que quando acordaram Jesus e clamaram por salvação, Jesus questionou a fé dos discípulos? Então o texto fala que enquanto o barco estava sendo varrido pelas ondas, Jesus estava dormindo. E eles chegam a Jesus e clamam por salvação. Só que a resposta de Jesus parece que Jesus não gostou da forma como foi acordado, como eles conversaram com Jesus, Veja que Jesus fala para eles: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Então parece uma crítica, Uma crítica à fé. Onde que está a fé de vocês? Conforme Lucas 8:25. Jesus, onde está a vossa fé? Onde está a vossa fé? Então é por quê? Aí a pergunta: por quê?
Né? Não era razoável eles acordarem Jesus e clamarem por salvação? A resposta nós vamos encontrar em Marcos 4:38, que é o texto paralelo. Lá em Marcos 4:38, o texto nos diz que eles chegaram para Jesus e falaram assim: Mestre, não te importa que pereçamos? Então, observe que eles acordam Jesus e falam assim: Ô, o senhor está dormindo, o senhor não está nem aí se a gente vai morrer, o senhor não se importa. Então, há uma crítica, eles fizeram uma crítica às intenções de Jesus. É como se falasse assim: nós estávamos tranquilos lá do outro lado, o senhor pediu para a gente atravessar o mar, agora vem esse vento, essas ondas, nós vamos morrer afogados, e o senhor está dormindo tranquilo? O senhor não se importa com nada, não se importa com a nossa vida? Então veja que no primeiro momento eles já começam a acusar Jesus. Por isso que Jesus levanta e fala: por que vocês são tímidos, homens de pequena fé? Ou onde que está a fé de vocês? Por essa razão. Outra questão de observação. Quando Jesus se levantou e repreendeu os ventos e o mar, como que a situação ficou? O Jesus acorda, se levanta e ele repreende os ventos e o mar. E depois, como que fica a situação naquela história, naquele local? O texto, no verso 26, fala que depois da repreensão de Jesus, fez-se grande bonança. Grande bonança. Bonança é aquela situação sem vento e o mar tranquilo. Então o vento cessou e o mar se aquietou. Uma grande bonança, uma tranquilidade, uma calmaria. Né? E os homens, os discípulos, como que eles ficaram depois que isso aconteceu? Verso 27, eles ficaram maravilhados. Ficaram maravilhados. Olha o verso 27. E maravilharam-se os homens, como eles tinham ficado quando Jesus tinha concluído também o Sermão da Montanha. Maravilhados com a autoridade de Jesus. Aqui também, maravilhados com a autoridade dele. Né? Por isso eles fazem uma pergunta, está aí no final, no verso 27, na parte final. Em razão de estarem maravilhados com a autoridade de Jesus, eles perguntam: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então essa pergunta aqui ela é muito importante para a interpretação desse texto. Então essa história termina com essa pergunta: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Será que toda essa história não foi relatada para dizer quem é este? Para responder quem é esta pessoa que tem autoridade sobre o mar, sobre o vento, sobre os ventos? Né? Então aqui são perguntas de observação. Agora eu te convido à segunda etapa do nosso método, do método indutivo, né? O método que nós estamos utilizando nessa sequência, que é a parte da interpretação. Então vamos lá agora buscar o significado desse texto para o público original. As pessoas que leram o livro de Mateus pela primeira vez, os judeus cristãos, o que o apóstolo Mateus queria ensinar com essa história. Então, esse é o exercício que nós temos que fazer nessa parte da interpretação. Nós ainda não estamos pensando na nossa situação hoje. Vamos pensar como esse texto foi entendido naquela época, porque ele foi escrito para aquele público, né, lá no início da igreja. Então, aqui 3 questões de interpretação, que é a questão do significado naquela época. O que significava naquela época? Primeiro, considerando a pergunta final da história. Qual é essa pergunta final? Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então, considerando essa pergunta final, podemos ver que Jesus estava ensinando aos seus discípulos, ensinando o que aos seus discípulos? Que ele é divino. Ensinando aos seus discípulos que ele é filho de Deus, ao comprovar a autoridade sobre os ventos e sobre o mar. Então, será que Jesus estava ensinando isso? Eu sou filho de Deus, eu sou Deus, eu tenho natureza divina. E vou comprovar isso para vocês repreendendo os ventos, o mar. Né? Então, essa é a pergunta. Será que o propósito desse acontecimento era esse? Ensinar para as pessoas que Jesus era um ser, era Deus, resumindo? E aí a resposta é sim. No Antigo Testamento, somente Deus acalmava os mares, somente Deus era o Senhor das tempestades. Né? Lá no Salmo 89:9 diz isso. Então, os judeus eles tinham esse entendimento. Só Deus controla o mar. O mar representa o caos, né? A força. Né? E só Deus tem poder sobre essa força da natureza. É algo muito
grandioso, violento, só Deus domina o mar. Então, quando Jesus chega e repreende o vento e o mar, ele estava mostrando, sim, vocês estão certos, só Deus mesmo. E eu sou Deus, sou filho de Deus, né? Então, é isso aí. O milagre dos pães, quando Jesus também faz aquela multiplicação dos pães, se observarmos lá em Marcos 6,52, aquilo aconteceu com esse mesmo propósito. Jesus fez a multiplicação para ensinar que ele é Deus, que ele é divino, que ele é filho de Deus, né? Porque eles tinham esse entendimento também que só Deus pode mudar a substância das coisas, né? E quando ele faz aquele milagre, tinha esse propósito. O texto até fala isso. Lá em Marcos 6,52, fala que eles estavam com o coração endurecido. Quando Jesus anda sobre as águas, eles ainda estavam com o coração endurecido porque não tinham entendido o milagre dos pães. Eles ainda não tinham compreendido como que aquele milagre foi possível, ou seja, eles não tinham percebido que eles estavam convivendo com o próprio Deus, que tem domínio sobre a natureza, tem domínio sobre a matéria, né? Você pode multiplicar a matéria, pode transformar as coisas, pode acalmar o mar, o vento, né? Pode repreender os ventos. Eles ainda até aquele momento não tinham compreendido, porque o coração estava duro. O coração duro não compreende, não percebe quem é Jesus. Outra questão aqui de interpretação. Também é possível ver uma crítica à falta de fé dos discípulos? Nós comentamos na primeira etapa sobre isso. Essa história também nos ensina, nos mostra uma crítica que Jesus fez à falta de fé deles, né? E a resposta é sim, a gente pode ver isso também. Então, a crítica de Jesus mostra que eles não precisavam acusar Jesus de não se importar com a vida deles. Pois se Jesus tinha ordenado que era para passar para o outro lado, nada impediria essa travessia. Então Jesus falou, vamos atravessar para o outro lado. Então Jesus queria que eles pensassem, olha, se Jesus, que é Deus, falou que nós vamos atravessar, então nós vamos atravessar. Não vai ser o vento, não vai ser o mar, por mais que o vento seja forte, ondas altas, que vão nos impedir. Porque Deus falou que nós vamos atravessar. Então Jesus queria que eles tivessem essa percepção, essa fé, demonstrassem essa fé, né? Então eles não tinham motivo para desespero e para falta de respeito. Eles trataram Jesus de forma desrespeitosa. Senhor, o Senhor não te importa que pereçamos? O Senhor não se importa? Nós vamos morrer afogados? O Senhor está aí dormindo tranquilo? Ou talvez o Senhor nos trouxe aqui para morrer afogado? Nós estávamos lá na terra, tranquilos, e o Senhor falou para a gente entrar em barcos e atravessar esse mar, né? O mar da Galileia. Então, corações endurecidos, eles estavam com corações endurecidos para compreender quem era Jesus. Corações duros não compreendem quem é de fato Jesus Cristo, né? Que Jesus é Deus. Aqui é o ensino, Jesus é Deus, tem autoridade, porque ele é Deus. Ele é o criador, ele é o sustentador, né? Ele criou o mar, ele criou o vento. Então ele tem autoridade sobre esses poderes, essas forças da natureza. E terceiro ponto aqui da interpretação, ó, Jesus, esse texto ensinava que o discipulado cristão, o que é o discipulado cristão? Esse seguir a Cristo não está isento de problemas. Seguir a Cristo não está livre de dificuldades, de riscos, de oposição, mas que com Cristo se está seguro. Então, é possível tirar essa interpretação também? Quem segue a Jesus, quem é discípulo de Cristo, não está livre de passar por problemas, dificuldades, oposição, de correr risco, né? Nós podemos ver isso também nesse texto, sim, né? Eles estavam obedecendo, seguindo a Cristo. Jesus que falou que era para atravessar, eles estavam obedecendo, seguindo, ali no mesmo barco com ele, né? E aí surge um vento daquele, umas ondas, o barco sendo jogado para um lado para o outro, né? Então esse também é um ensino, é um significado do texto, né? Não é porque a pessoa está obedecendo a Cristo que a vida dela não vai ter problema algum, né? Agora, o que é importante, que Jesus queria que eles entendessem, é o seguinte, que os planos de Deus, os planos de Cristo, não podem ser frustrados. E as pessoas precisam de coração preparado para compreender isso. Jó compreendeu, na verdade, isso, né?
conforme Jó 42:2. No final lá da história de Jó, ele compreendeu essa verdade profunda, quando ele disse: sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Então, o plano de Jesus era atravessar, então ele ia atravessar. O vento e o mar foi um teste. Lembrando que nesse contexto aqui, Jesus estava aplicando testes à fé, né? Então, ele fez, no contexto anterior, ele fez um teste às pessoas que falavam que iam segui-lo. Então, muita gente chegou e falou: Senhor, eu vou te seguir. Como aquelas pessoas, aqueles dois, né? Senhor, eu vou te seguir para onde o Senhor for. Aí Jesus fala: mas eu não tenho onde repousar a cabeça. É o estudo anterior. Depois o outro chega e fala, Jesus fala: você me segue. Ele fala: deixa eu sepultar meu pai. Então Jesus aplicou testes a essas pessoas. Agora ele está testando as pessoas que estavam seguindo. Então ele testou pessoas que foram reprovadas logo de início, porque elas desistiram de seguir a Jesus. E agora ele está testando também pessoas que aceitaram o discipulado, pessoas que estão caminhando com ele, estão vivendo com ele. E ele aplica esse teste do mar, das ondas, né, o vento forte. Irmãos, agora vamos finalizar com a terceira parte do estudo, que é a aplicação. Apenas 2 pontos. Como que nós podemos colocar isso em prática? O que essa verdade, o que esse ensino significa hoje para nós? Né? Questão prática. Podemos comparar, pergunta, podemos comparar o barco à nossa vida? Podemos comparar o mar e os ventos ao mundo em que vivemos? E nós podemos comparar a travessia do mar da Galileia ao discipulado cristão, ao seguir a Jesus, ao obedecer a Jesus? Nós podemos fazer essa analogia, esse raciocínio? O que é que os irmãos acham, né? O barco se assemelha à nossa vida, o mar e os ventos ao mundo onde nós vivemos, e a travessia ao discipulado, a essa vida de ser discípulo, de seguir a Cristo, de estar com Ele, obedecendo, indo para onde Ele fala para ir. Eu creio que sim, que nós podemos fazer essa aplicação na nossa vida, né? Pensar nesse sentido. E por último, segundo ponto aqui, finalizando o nosso estudo de hoje, para nossa reflexão. Nós temos reagido com fé aos problemas e dificuldades, aos ventos, ao mar que se levantam contra nós, enquanto obedecemos e seguimos a Cristo? Nós temos reagido com fé, sabendo que o Deus soberano, todo-poderoso, na pessoa do seu Filho Jesus, está conosco no barco? Ou nos comportamos como os discípulos e no primeiro momento já desrespeitamos Jesus e o acusamos de não se importar conosco? Então é um ponto que finaliza o nosso estudo. Como que nós temos nos comportado hoje? Sabendo que se Jesus está conosco no barco e Ele é Deus, e nós estamos obedecendo a Ele, nós estamos no caminho que Ele mostrou e determinou, nós estamos seguros. Ou quando os problemas surgem, já vem o desespero e talvez até uma falta de respeito a Cristo, uma tentativa de acusar a boa fé de Jesus, questionar a boa fé de Jesus. Por que nos colocou nessa situação? Então nós finalizamos o nosso estudo aqui. Que Deus te abençoe, que você possa continuar refletindo nessa passagem. E se Deus permitir, na próxima semana queremos gravar mais um estudo. Esse foi o estudo número 40. Então, se Deus permitir, a gente quer seguir até concluir o Evangelho de Mateus. Lembrando que esses estudos são aplicados em pequenos grupos. Então, se você ainda não participa de um pequeno grupo, eu te convido aqui na nossa cidade, Rio Verde, na nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Parque Bandeirante e a Congregação Bom Samaritano lá na Promissão. Nós temos vários pequenos grupos. Se você é daqui de Rio Verde, Goiás, e quer participar de algum pequeno grupo, pode entrar em contato com a Igreja Presbiteriana lá do Parque Bandeirante. Ou se você mora em outra cidade e quer participar também, eu te convido, eu te incentivo a procurar um pequeno grupo de uma igreja próxima à sua casa e participar. Se você já é de alguma igreja evangélica, já tem conhecimento dessa metodologia, também uma opção é você
conversar com o pastor da sua igreja e sugerir a criação de um pequeno grupo, por exemplo, na sua casa. Abra a sua casa para o estudo da palavra de Deus, para o ensino da palavra de Deus, para a multiplicação, para o crescimento do reino de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que tenha um final de semana debaixo da proteção do nosso Deus, do Senhor Jesus Cristo. Se Ele está no barco, as ondas se acalmam, o vento é repreendido e nós estamos seguros porque Ele é o Deus conosco, Ele é o Emanuel.